CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h05. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. Liga dos Campeões, 4 jogos fecharam a fase quartas de final da competição. O Aston Villa venceu o Clube Bruges por 3-0 na Inglaterra. Em Madrid, o Atlético venceu o Real por 1-0, mas nos pênaltis deu o Real Madrid 4-2 em várias polêmicas sobre um suposto 2 toques no pênalti que revoltou Diego Simeone e os jogadores do Atlético de Madrid. Em Londres, o Arsenal empatou com o PSV 2-2 e garantiu a vaga nas quartas de final. Na França, o Borussia Dortmund passou pelo Lille por 2-1 e os jogos da próxima fase, as quartas de final, serão disputados no início de abril. PSG contra Aston Villa, Arsenal contra Real Madrid, Barcelona contra Borussia Dortmund e o Bayern de Munique joga contra a Inter de Milão. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes desta quinta-feira. Quintou, hein, Nascimento? E o Guarani contratou um jogador pro time sub-20, mas que já passou pelo time de base do Bayern de Munique. Ele foi um dos destaques do Esfera, da cidade de Salto, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Inicialmente para a categoria de base, mas o jogador vai ser monitorado de perto pela comissão técnica de Maurício Souza para, quem sabe, compor o elenco que vai disputar a Série C do Brasileirão. 7 jogos deram sequência à segunda fase da Copa do Brasil. Destaque por empate entre Atlético e Grêmio 3-3. Nas penalidades deu Grêmio 8-7. No Barradão, o Náutico venceu o Vitória por 2-0 e segue na disputa. Ao Corinthians, Gabriel Dudziati. O Corinthians foi eliminado da Copa Libertadores 2025. Na noite desta quarta-feira, o alvinegro precisava vencer o Barcelona do Equador por 3 gols para levar a decisão da vaga aos pênaltis, mas só conseguiu um triunfo por 2 gols e por isso está fora da principal competição do continente e dentro da Copa Sul-Americana. O zagueiro Gomes sofreu uma lesão no joelho e deve ser desfalque do Palmeiras na primeira decisão do Campeonato Paulista neste domingo. O Santos deve disputar um amistoso contra o Coritiba para se preparar para a estreia no Brasileirão, enquanto o São Paulo busca recuperar jogadores que estão ou que estiveram com problemas físicos. João Fonseca vai disputar as oitavas de final do Challenger de Fênix hoje à noite. Depois de estrear com vitória no torneio americano, o brasileiro tem pela frente o alemão Jan-Lennard Struff, ex-número 21 do mundo, que já foi semifinalista da competição em 2023. A partida está marcada para começar às 11 horas da noite, horário de Brasília. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupi. A Macaca que acertou a contratação do goleiro Matheus Kaiser, que está disputando o Campeonato Candango e também a Copa Verde pelo Brasiliense. Quem vai dizer se Kaiser é bom ou não, daqui a pouco é Carlão de Freitas. Além disso, a Macaca acertou a renovação de empréstimo do volante Dudu com o Vitória até o fim da temporada 2025. Encontro que começou durante a manhã de ontem na sede da CBF, os clubes trataram de questões comerciais no Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes elegeram uma nova composição do CNC, que é o Conselho Nacional de Clubes. Flamengo, Fortaleza, Vasco da Gama, Inter de Milão e São Paulo encabeçam um grupo que vai ter missões importantes como debater os gramados sintéticos, possível redução no número de estrangeiros aqui no futebol brasileiro, debater o número de rebaixados por edições do Brasileirão e outros assuntos importantes. E agora o destaque de Fábio Schaibe. Depois de um polêmico e agitado Fla-Flu
Tudo bem? Bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. No primeiro jogo da final do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, o Flamengo saiu na frente do Fluminense com a vitória por 2-1 no Maracanã. Wesley e Juninho marcaram para o rubro-negro. O atacante Keno, já no finalzinho da partida, descontou para o tricolor carioca. O segundo e decisivo confronto acontece no próximo domingo, também no Maracanã. Um simples empate dá o bicampeonato ao Flamengo. O Flu precisa de uma vitória por 2 gols para ficar com a taça. Uma vitória por 1 gol leva a decisão para os pênaltis. No final do jogo, muita confusão e briga entre os jogadores, viu, Julião? Obrigado, Fábio. Agora o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia, Carlão. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Não deu pro Corinthians, né? Já era até esperada a não classificação do Timão em virtude da larga vantagem do time equatoriano. Mas o comprometimento, a luta, a transpiração, acho que tecnicamente algumas estrelas ficaram devendo, mas valeu o empenho, né? É claro que o torcedor está frustrado por encerrar a trajetória na Libertadores, a curta trajetória, mas é um Corinthians que não vai abalado para a decisão contra o Palmeiras, e isso é importante, porque pelo menos tem tudo aí para fazer um jogo, pelo menos emocionalmente, mais tranquilo diante do maior rival. 11h11, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes, que conta com o nosso WhatsApp já à disposição do nosso ouvinte, 998869070, 998869070. Mande aí a sua mensagem, fique à vontade para participar conosco sobre todos os assuntos. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, comando de stream com Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Thaís Azevedo com informações do trânsito. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Andrade Neves tem lentidão da Estação Cultura até a Avenida Benjamin Constant, sentido Castelo, no sentido centro, trânsito livre. A Avenida Barão de Itapura tem lentidão somente ali próximo à rua Salustiano Penteado. No restante da via, o ouvinte não encontra dificuldades. Pela Avenida Brasil, o excesso de veículos na chegada à rua Frei Antônio de Pádua e mais à frente na chegada à Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. No sentido centro, tem excesso de veículos próximo à Avenida Rosimbo Maia. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta na programação da CBN agora às 11h15. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. CBN Esportes Campinas.
Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Hora do vôlei aqui no CBN Esportes pra gente falar de um grande evento que vai acontecer no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no ginásio do Taquaral. O duelo entre Vôlei Renata e Guarulhos. O Super Jogo 2025, que já é tradição aqui em Campinas, sempre com a parceria da Unimed. E para falar sobre as atrações desse grande jogo, desse Super Jogo 2025, nós estamos recebendo aqui no CBN Esportes o Dr. José Windsor, que é diretor comercial da Unimed, para falar um pouco mais sobre essa grande atração que agita o esporte no final de semana aqui de Campinas. Tudo bem, José Windsor? Bom dia. Nós tivemos um pequeno problema de contato com o Dr. José Windsor, mas já vai ser restabelecido. Mas no dia 16 de março, né, conhecido também como domingo, às 5 horas da tarde, o Vôlei Renata enfrenta o Guarulhos pela Superliga Masculina de Vôlei. Esse evento marca também aí o Super Jogo 2025, que vai ter grandes atrações dentro e fora das quadras. Dentro de quadra, os 2.000 primeiros torcedores que marcarem presença no ginásio do Taquaral vão ganhar camisetas, né? E também aqueles infláveis para fazer muito barulho dentro do ginásio. Já do lado de fora, food trucks com vários alimentos para os torcedores. É o evento da família, o Super Jogo 2025 do Vôlei Renata em parceria com a Unimed Campinas. E esse jogo também marca aí a comemoração ou as comemorações de 55 anos que serão comemorados da Unimed Campinas, que serão comemorados no mês de dezembro. A gente está aguardando o Dr. José Windsor, que é o diretor comercial da Unimed, para falar um pouco mais sobre esse grande evento que vai acontecer aqui na cidade de Campinas. E além disso, Júlio e Carlão, Campinas não joga em casa no ginásio do Taquaral desde o dia 8 de fevereiro. A última partida foi contra o Minas, vitória por 3-2, porque teve aquele jogo contra o Cruzeiro que aconteceu lá em Belém. E claro que o torcedor está com saudades do Vôlei Renata no ginásio do Taquaral. E a gente fica na expectativa aqui pela plena recuperação do Bruninho, né, que deixou o último jogo contra o Joinville sentindo no segundo set, porque é claro que o Bruninho, ele é uma liderança dentro de quadra e também uma liderança técnica, né? Então a gente está aqui na expectativa para que o Bruninho se recupere e volte. Grande jogo, grande evento, que o ginásio do Taquaral também esteja lotado, tenho certeza que vai estar, porque a média de público do voleibol aqui em Campinas tem sido impressionante, né? Inclusive já é até uma pauta aí pra gente fazer esse levantamento, né? Quanto que o vôlei corresponde de ocupação nos jogos, né? Em termos de média de público comparado até ao futebol, né? Então o vôlei tem sido um grande sucesso aqui no ginásio do Taquaral. Daqui a pouco então a gente volta, Lupe, com Isso, daqui a pouco a gente vai restabelecer o contato, daqui a pouco a gente volta. 11 horas e 18 minutos. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Bom, agora sim,
Contato restabelecido, doutor José Windsor, diretor comercial da Unimed. Bom dia, nos ouve, doutor? Oi, doutor, nos ouve? Bom dia. Ainda não estamos conseguindo. A gente vai pelo telefone, que acho que é mais seguro, Valmir, e a gente já volta aí para falar sobre o Super Jogo 2025. Enquanto isso, Júlio Nascimento, o pessoal tá mandando mensagem aí a respeito dessa vitória do Corinthians. Vitória com derrota. Vitória, né? Com eliminação, né? É isso, a galera participando aqui pelo nosso WhatsApp 998869070. Agradecendo aqui o Geraldo, quem tá mandando mensagem. O foco do Corinthians é vencer um título que ainda não tem, a Sul-Americana. É um consolo, seria um consolo para os corintianos, né? Mas tá bom, mas, né? Mas todo mundo queria a Libertadores. Se a gente for você, acho que pode falar com mais propriedade, porque tem muito mais amigos corintianos do que eu e Carlão. Mas se a gente for fazer um balanço do que foi desde 2024, tá bom demais, hein? Final de Campeonato Paulista, classificação antecipada. O ponto fora da curva, na minha opinião, foi os 3-0 contra o Barcelona lá no Equador. Ponto. Sim, justamente o que atrapalhou, pesou muito, né? Ontem até na transmissão da Globo, o Luiz Roberto dizia, né? Poxa, aos 36 do segundo tempo lá no Equador estava 1-0 pro Barcelona, né? Segura um pouquinho mais. A história seria diferente. E Copa, mata-mata, não adianta. Deu vacilo como o Corinthians deu, é quase que imperdoável. Bom dia, meus amigos. Será que meu primo Cristiano Salviani tá bem? Não chora não, vocês perderam pro Barça, pô. Fábio de Joaquim Egídio, né? Os primos aí que ficam trocando farpas aqui pelo nosso WhatsApp. 27 anos de casado, hein? Parabéns pra nós. Rapaz. Boa, quem quer? Sensacional, Vanderlei. Boa, Vanderlei. Diga, Vanderlei. Então, parabéns aí ao Vanderlei. 27 anos de casado. 27 anos, legal. Pô. Sensacional. Já estamos prontos? Agora então vamos falar sobre o Super Jogo 2025, Vôlei Renata e Guarulhos. Doutor José Windsor, diretor comercial da Unimed. Bom dia, doutor. Bom dia, Antônio Lupe. Bom dia a todos os amigos aí da CBN e também aos nossos ouvintes e os que não estão me vendo, né, também. Não, mas agora já tá tudo bem, contato restabelecido, o som tá muito bom. Doutor José Windsor, é o seguinte, hein? Depois de muito tempo, o Vôlei Renata volta a jogar em Campinas e a grande atração, Super Jogo 2025, essa parceria que já é um sucesso com a Unimed Campinas e que também é um evento que marca aí as celebrações do aniversário de 55 anos da Unimed Campinas, que vão ser comemorados aí no mês de dezembro, né, doutor? Perfeitamente, viu, Lupe? O Super Jogo, ele é, como você bem definiu, um evento. Tá? É uma maneira da gente agradecer a torcida que prestigia o Vôlei Renata e também é uma gentileza dos outros patrocinadores em função do tempo que a Unimed apoia o Vôlei Campinas. Então teremos no domingo uma série de atrações lá que vai deixar o nosso torcedor bastante satisfeito. Isso, inclusive, né, para quem garantir a presença a partir de amanhã, hein, a partir de amanhã ao meio-dia, a troca de ingressos, né, através do site voleirenata.com.br/torcedor e os 2.000 primeiros torcedores que comparecerem no ginásio do Taquaral no domingo vão ganhar um super kit com camisa, né, doutor? Aqueles infláveis que fazem um barulho danado dentro do ginásio, né? Isso, é o bateco, né? Isso. Tem um kit torcedor com a camiseta, mas nós teremos outras atrações também lá no Taquaral, né? Nós teremos personagens animados, o Brócoli, o Laranjinha, para tirar fotografia com a galera, e nós teremos um super telão com fotos em tempo real, então as pessoas vão ser incentivadas a fotografar, aparecer no telão, inclusive postar nas redes sociais através do hashtag Torcida Unimed. E vai ter food truck também, com vários tipos de alimentação. A gente espera que esse seja um sucesso, o Super Jogo.
Ô, doutor José Windsor, a gente acompanha o esporte aqui, não só o futebol, mas a gente também está muito atento ao vôlei Renata, né, que já é um projeto de muito sucesso aqui na cidade. Tem o basquete, tem o atletismo também aqui da cidade, que é muito forte. A gente percebe que a Unimed sempre apoiando esses projetos esportivos, né? A Unimed pensando na qualidade de vida e do bem-estar com base no esporte também. Acho que esse é o grande projeto, o grande segredo também de ter ao lado aí de projetos esportivos a Unimed Campinas. Perfeitamente. Eu acho que esse é o DNA da Unimed Campinas. A saúde, apoiar tudo aquilo que se relaciona com a saúde, mas que também tenha um viés social. Você sabe que nos jogos da Superliga, nos jogos do vôlei Renata, são arrecadados em torno de 2 toneladas de alimentos por jogo, tá? E isso é distribuído através do poder municipal para as pessoas necessitadas. Mas tanto o basquete, quanto o atletismo, quanto o vôlei, tem um outro viés social. Tem os times de base, né? As equipes de base, e tem realmente promovido crianças, dado uma direção para muitos serem futuros atletas de sucesso. Dr. José Windsor, diretor comercial da Unimed Campinas, foi o nosso entrevistado para falar sobre o Super Jogo 2025 Vôlei Renata contra Guarulhos, domingo, 5 horas da tarde, no ginásio do Taquaral. Obrigado e parabéns pelo trabalho, Dr. José Windsor. Obrigado. Parabéns para vocês aí também pelo trabalho de vocês e esperamos todos no domingo às 17 horas. Obrigado. Tá aí, Dr. José Windsor, diretor comercial da Unimed. Vôlei Renata que busca aí as primeiras colocações da Superliga, tá fazendo uma Superliga fantástica. Aliás, está definida ou está definido o local da decisão da Superliga masculina e feminina, e é um local muito tradicional e que já recebeu grandes jogos de vôlei, de basquete e de outros eventos de quadra. Você tá sabendo ou não está sabendo? Sensacional, eu estou sabendo. Então, então fica quieto. Então, quem não está sabendo, a final única da Superliga masculina e feminina no ginásio do Taquaral. Não. Do Ibirapuera, em São Paulo. Do Maracanãzinho. Do Ibirapuera. Um dos berços do vôlei masculino e feminino. Um dos grandes palcos do esporte brasileiro. Sim. Ano passado foi em Recife, né? No Geraldão, Campinas perdeu pro SESI. O feminino também aproveitou, foi Rodrigo Castro lá, né? Foi bem? Aproveitou legal, Recife. Então agora a Superliga definiu mais perto. Que o ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, palco da decisão da Superliga masculina e Superliga feminina. Eu não concordo muito com esse formato de final única. Mas todo mundo assinou, né, o regulamento e tudo bem. Mas, eu acostumei já, assim. Eu acho que é aquela coisa, comercialmente chama atenção, né? Você, por exemplo, porque você para o domingo de manhã, todo mundo quer acompanhar. Agora, em termos de jogo, por ser vôlei, o basquete também, o NBB chegou a ser disputado em uma partida só. Eu acho mais complicado também. Agora, não deixa de ser uma atração, né? Sem dúvida alguma. Maravilha, 11 horas e 28 minutos. Gabriel Dudziak está chegando para atualizar informações sobre a eliminação do Corinthians na Libertadores. Fala, Dudziak. Precisando de 3 gols contra o Barcelona de Guayaquil do Equador em casa, o Corinthians se lançou à frente desde o primeiro minuto, no segundo jogo da terceira fase preliminar da Libertadores. A partida foi basicamente um ataque contra a defesa, e se não entrava por baixo, o alvinegro levava vantagem por cima. Tanto é que aos 40 minutos, Félix Torres de cabeça abriu o placar. No segundo tempo, a meta era repetir o desempenho e, quem sabe, incrementá-lo com ataques mais bem trabalhados. Expectativa reforçada a partir dos 16 minutos, quando Leonay foi expulso pela equipe de Guayaquil. Com 4 atacantes, 2 meias e apenas os zagueiros defendendo, o Corinthians bombardeou a área do Barcelona com muitos cruzamentos e chegou a fazer o 2-0 com Carrijo aos 38 minutos. O time, no entanto, não teve força para buscar o terceiro gol, que levaria a decisão aos pênaltis.
Desta forma, o Corinthians está eliminado da Libertadores e o técnico Ramon Dias diz que o primeiro gol veio muito tarde e que faltou tranquilidade à equipe. Nos estuvimos tranquilos en la creación de mitad de cancha para adelante, pero tuvimos muchas situaciones. Creo que el gol fue demasiado tarde. Nosotros habíamos hablado con los jugadores que teníamos que hacerlo entre 15 y 20 minutos, ya teníamos que haber hecho el gol. No estuvimos precisos, sí, tuvimos situaciones y no las pudimos concretar. Agora o Alvinegro disputará a Copa Sul-Americana. O Palmeiras se reapresentou para os treinos nesta quarta-feira e recebeu uma péssima notícia no final das atividades. O zagueiro Gustavo Gomes sofreu uma torção no joelho direito e deve desfalcar o time na primeira final do Paulistão contra o Corinthians no domingo. Santos e São Paulo se preparam para os primeiros jogos no Brasileirão, que serão disputados no dia 30 de março. O Peixe deve disputar um amistoso contra o Coritiba no domingo como parte desta preparação. Já o tricolor seguirá treinando e recuperando jogadores, como o volante Luiz Gustavo, que aprimora a forma física, e o zagueiro Alan Franco e o atacante Lucas, que deixaram o jogo contra o Palmeiras com dores. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Daqui a pouco a gente volta a debater aqui com os nossos ouvintes tudo sobre esse jogo do Corinthians e traz também um panorama sobre a sequência da temporada, até porque tem final chegando domingão contra o Palmeiras. Agora 11h31. CBN, a rádio que toca notícia. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Quinta-feira, 13 de março de 2025. A Receita Federal liberou para download o programa para fazer a declaração do Imposto de Renda 2025. O prazo para entregar o documento vai de 17 de março a 30 de maio. O contribuinte que não enviar a declaração no período fixado terá de pagar multa. O valor vai de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido. Em entrevista à CBN, o supervisor nacional do Imposto de Renda, José Carlos Fonseca, afirmou que a declaração pré-preenchida vai começar a ser liberada na segunda-feira e que todas as informações estarão disponíveis apenas no início de abril. 3 escolas municipais e uma estadual estão fechadas por causa de uma operação no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Um suspeito de envolvimento na morte de 2 policiais militares foi baleado numa troca de tiros com PMs e não resistiu. Os agentes estão instalando blocos de concreto em ruas da comunidade Vila do João. Um dos objetivos seria dificultar a entrada de criminosos com cargas roubadas na favela. De madrugada, houve confronto e criminosos colocaram fogo em barricadas nos acessos a 3 comunidades da região. Motoristas que trafegavam pela linha vermelha tiveram de voltar pela contramão para fugir do tiroteio. A Via Expressa é uma das mais importantes da cidade. E o presidente americano Donald Trump ameaçou impor tarifas de 200% sobre bebidas como vinhos e champanhes de países que fazem parte da União Europeia. A medida seria uma resposta à taxa de 50% proposta pelo Bloco Econômico sobre o uísque produzido nos Estados Unidos. Os europeus anunciaram a medida depois de o líder republicano determinar tarifas sobre o ferro e o alumínio de nações do continente. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos lá. Fábio Chab vai falar sobre a eliminação do Corinthians. Aqui algumas mensagens do nosso WhatsApp. Vocês não acharam pouco tempo de acréscimo? Nossa. 48 minutos de paralisação. O segundo tempo só teve 23 minutos de bola rolando. Aliás, é uma característica. Aliás, é a característica da Conmebol, né? A arbitragens, principalmente envolvendo os brasileiros. Eles picam demais o jogo, eles permitem a cera, e ontem o tempo de acréscimo foi ridículo, né? Em virtude do que aconteceu, não tivemos, né, o percentual exigido aí pela FIFA, né, de bola rolando. Eu acho que até que pelo volume que o Corinthians estava impondo na reta final, talvez mais uns 10 minutos, né, o 10 de acréscimo, foram 6, 7 minutos. 6 né? no segundo tempo. Então, mais 4 minutos ali, o Corinthians poderia ter feito o gol, mas é uma tônica da Conmebol. Mas teve as chances, né, com o Mateuzinho, não tem o cacuete, né, de pegar da maneira que ele pegou de primeira, né? E o Memphis que... É o cara que ganha, é o cara que ganha 3 milhões mais fácil no mundo atualmente. No mundo. Acho que você foi muito bem. Ninguém ganha 3 milhões tão fácil assim como o Memphis Depay ganha no Corinthians. Certo, Fábio Chaib? Exatamente, jogou em 4 jogos da Praca pré-Libertadores e não acabou ajudando o Corinthians em nenhum jogo, né? Não marcou nenhum gol, ganha 3 milhões de reais. A gente não tem que entrar nesse mérito da questão quanto é o pagamento dele, mas é o jogador mais caro na atualidade do futebol brasileiro, né? Ele não ajudou o Corinthians. Ontem foi um jogo super decisivo, o Corinthians precisando de mais um gol, e acabou não conseguindo tirar um coelho da cartola aí para o Corinthians marcar esse segundo gol, né? Lembrando que no primeiro jogo ainda ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro do Barcelona, que podia ajudar bastante o Corinthians nessa fase de mata-mata. Ficou um gosto muito amargo do corintiano, né? E agora tem justamente esse clássico pela frente aí. Vamos ver como o Corinthians vai chegar na final do Paulista, se isso vai dar mais ânimo para o Corinthians, né? Essa eliminação dá mais ânimo, ou acaba sendo até pior para enfrentar um grande rival aí já no domingo. Esse gosto amargo que o Fábio Chaib disse é aquilo que eu falei, é porque não vai jogar a Libertadores, a fase de grupos, a fase gigante, né? Aquela fase que dá a possibilidade de avançar e chegar ao título. Mas eu entendo que o torcedor do Corinthians está chateado, o torcedor do Corinthians está triste, o torcedor do Corinthians, ele queria essa vaga na fase de grupos, mas, cara, vamos com calma. O Corinthians, ele passou por muita coisa, inclusive fora de campo, nos últimos meses, né? Não vou nem falar nos últimos anos, porque o Augusto assumiu agora, né? Início de 2025, é isso, né? Sim. 2025. 2024. Não, 24. 2024, então nos últimos anos. E desde quando ele assumiu, várias denúncias foram feitas, pedidos de impeachment. Mas aí eu não concordo. Eu acho que a diretoria já teve tempo suficiente. Não. Eu também acho. Pra ser responsabilizado. Tudo bem. Mas não aí, dá pra passar pano. Tá, e a responsabilidade da antiga gestão? Tem responsabilidade também, mas essa diretoria escolheu não reforçar o time, essa diretoria escolheu manter o Ramon Dias, essa diretoria escolheu pagar um salário de 3 milhões. São ruins? São ruins. Os números do Corinthians são ruins? São ruins, porque o Corinthians lutou contra o rebaixamento. Os números do Corinthians são ruins? O Corinthians lutou contra o rebaixamento com um dos elencos mais caros do mundo. Eu acho que foi pra Libertadores, o Corinthians não foi convincente esse ano em nenhum jogo. Quantos clássicos o Corinthians dominou? Só contra o Santos, que dos grandes é o elenco mais fraco. Tá na final do Campeonato Paulista, não conseguiu uma classificação com 5 mas jogou bem contra quem? antecedência. Contra quem o Corinthians jogou bem? Quem que tá jogando bem hoje no futebol brasileiro? Palmeiras tá jogando bem, Flamengo está jogando bem. Eu queria a cabeça do Abel Ferreira, mas é uma cultura do torcedor querer a cabeça de todo mundo. O Abel Ferreira tem trabalho sólido. Mas, Júlio, eu acho que tá na quarta final. Eu acho que uma cobrança forte tem que existir em relação ao desempenho do Corinthians nos jogos da pré-Libertadores, né? Principalmente os duelos contra os venezuelanos e o primeiro jogo lá no Equador contra o Barcelona. Eu acho que um time com o investimento que tem não pode apresentar um futebol pífio como apresentou nestes 3 jogos. E aí, claro que o que aconteceu no Equador se refletiu ontem. Um jogo com pressa, um jogo às vezes com ansiedade, nestes lances principalmente na reta final. Eu acho que o comprometimento, o saldo positivo ontem foi o comprometimento, a luta, o ambiente pós-jogo. Eu acho que foi um ambiente positivo para enfrentar o Palmeiras agora. Não é um momento de crise ainda.
Eu acho que se perder pro Palmeiras a decisão, aí sim pode respingar aí numa mudança de comando até, porque o Corinthians é assim, o Corinthians é um caldeirão efervescente, é um clube que se alimenta de vitórias, né? E as exibições do Corinthians nos jogos, jogou 4 jogos, nos 3 jogos foram horríveis e dignas de uma cobrança forte, porque não pode o Corinthians ganhar ou perder, tudo bem, é do jogo. Agora, a falta de comprometimento nos 3 jogos da Libertadores, tirando o de ontem, foi algo terrível, algo imperdoável, tanto é que o Corinthians está fora. Só que o lado positivo, se é que dá para extrair algo positivo de uma eliminação antecipada, de uma eliminação precoce, foi o ambiente pós-jogo. A torcida reconheceu a luta, a entrega, o volume, a intensidade, o comprometimento, né? Então o ambiente pós-jogo eu acho que deixa o Corinthians pelo menos tranquilo para decidir com o Palmeiras até domingo. Agora, se for pro Allianz Parque e jogar mal, com falta de comprometimento e perde por 2-3-0 e praticamente encaminha o título pro Palmeiras, aí sim, aí o caldeirão no Parque São Jorge vai ferver. Nós vamos Lembrando que ontem o Corinthians o Corinthians teve um jogador a mais durante quase 25 minutos ainda no segundo tempo. Conseguiu marcar um gol já no final, mas não foi suficiente também. O poderio ofensivo do Corinthians ontem não respondeu como esperado também, apesar do Ramon Dias ter colocado muitos atacantes. Não, ontem o Corinthians foi a atuação que tinha que ser. Ganhou o jogo, pô. Ganhou de 2-0. E com mais acréscimos faria mais. Eu acho que não tem que ponderar, porque o Corinthians jogou um tempo com um jogador a mais. Ganhou o jogo. Se o árbitro desse o tempo que ele tinha que dar de acréscimo, o Corinthians faria o terceiro gol, isso é fato. O grande problema tá no primeiro jogo. O Corinthians, foi você que falou, né? Até os 36 do segundo tempo. 1-0, tá se traz 1-0 pra cá, pô. Sim. A zaga do Corinthians hoje é uma zaga extremamente insegura, que não passa confiança pra ninguém. O Félix Torres é o melhor zagueiro do Corinthians, ele é estabanado. André Ramalho tá mal. Gustavo Henrique tá mal. O Kaká sumiu. Félix Torres hoje, repito, eu acho o Félix Torres estabanado, acho ele bom zagueiro, mas ele é atrapalhado muitas vezes. Sim. A defesa do Corinthians não consegue passar segurança pra ninguém, só não tomou gol ontem porque a estratégia do Barcelona, e beleza, é estratégia. É jogo. É uma estratégia, eu não concordo, mas é uma estratégia. Quis jogar, né? E foi efetivo, eles não quiseram jogar. Então, mas eu acho que é um problema, é um time, até um ouvinte aqui falou assim, é um time anímico, não é a questão dos números, mas... Eu tô entendendo onde o Lupe quis chegar, e ele já disse sobre o Palmeiras, certa feita, no momento de instabilidade do Palmeiras. Se você pegar o combo Corinthians desde 2024, por tudo que passou, brigando por rebaixamento e depois vai para uma Copa Libertadores, evidentemente é algo positivo. Só que em termos de Corinthians, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Santos, não adianta. Se não conseguir resultado, acaba realmente impactando, acaba gerando uma crise, um dissabor. Eu acho que se o Corinthians não fizer um jogo convincente contra o Palmeiras, se o Corinthians não conseguir permanecer a final viva, eu digo perder por 1-0, ou empatar ou ganhar no Allianz Parque, aí vai ficar um ambiente complicado pro Ramon Dias. Com relação ao jogo de ontem, vamos tirar assim o que o Corinthians precisava. O Corinthians venceu o jogo. O Corinthians furou o bloqueio do Barcelona. Né? Ele conseguiu fazer os gols, ele conseguiu jogar, ele conseguiu vencer a partida, uma intensidade, um volume de jogo super interessante, que se tivesse jogado assim nos 3 primeiros jogos da Libertadores, não estaria eliminado, eu tenho certeza disso. Agora, não conseguiu o terceiro gol. O jogo de ontem, se o Corinthians permanecer com a intensidade e aí sim os protagonistas aparecerem, como Garro, como Memphis, o Corinthians tem tudo pra fazer uma boa temporada. Mas é um problema isso, Carlão. Por exemplo, o Memphis não tá legal. O Garro ontem ficou nítido que o Garro não tá 100%. Sim, o joelhão dele e aí você vai para inchado, você vai para um sintético domingo, como é que você vai exigir do Garro dele entregar tudo de si? É muito difícil, é muito difícil. Eu tô com números do Memphis nessa temporada, são 17 jogos e 2 gols apenas com 3 assistências, ou seja, 17 jogos apenas participando 5 vezes de gol direto. Eu entendo o que o Lupe tá dizendo, porque o Corinthians lidera com folga o Campeonato Paulista. Isso é legal, tá? Mas peraí, se acontecer isso que o Carlão falou, não conquistar um título ou perder de forma feia de 3-0 pro Palmeiras, aí tudo isso que eu disse, aí acabou. Não, é um problema. O que eu tô falando é que assim, é que o ponto fora da curva, se a gente for pegar o combo Corinthians Campeonato Brasileiro do ano passado e início de 2025, qual que foi o jogo em que o Corinthians, ele
destoou? Foi esse duo contra Mas se você pegar a frieza dos números, eu tô entendendo a pergunta é ao contrário, cara. A pergunta é qual jogo o Corinthians foi soberano? Mas, Júlio, porque começo assim, de temporada, o Campeonato ninguém Paulista é soberano. A gente viu que teve, por exemplo, o Santos perdeu para Velo Clube. O Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras e até o Santos liderarem o Paulista é obrigação. Portuguesa, sei lá, acho que foi, sei lá com quem que esses times ficarem liderando o Campeonato Paulista de forma isolada é uma obrigação. Não dá pra levar o Campeonato Paulista em consideração. A diferença de investimento é muito grande, cara. Não, aí você pega o Corinthians, então, quando pegou o São Paulo, perdeu. Foi baixado no passado. Quando pegou o São Paulo, aconteceu. Tomou um vareio do São Paulo no Quando pegou o Santos duas vezes. Quando pegou o Palmeiras lá, o Corinthians jogou bem contra o Palmeiras? Mas não perdeu, ué. Teve um sufoco. Clássico do ano passado do Campeonato Brasileiro? Teve um sufoco pra empatar com o Palmeiras. Contra o Santos, me desculpe, eu não acho o time do Santos bom. Eu não acho o time do Santos bom. Do trio de festa. Mas aí é uma vitória, mas aí é uma vitória imponente do Corinthians, porque o Corinthians os times do tamanho dele, né? O Corinthians mostrou autoridade contra o Santos, inclusive lá no primeiro turno, na primeira fase, que tinha o Neymar, o Corinthians falou não. O Corinthians se impôs, venceu o Santos. OK, beleza. Contra o Santos funcionou. E na Libertadores, cara, o time do Universitário, que nível que é o time do Universitário? Aqui no Brasil, jogaria o quê? As 3 exibições, o Corinthians jogou 4 vezes. As 3 exibições do Corinthians, as 2 contra os venezuelanos. E até o jogo aqui na Neoquímica foi só que a defesa foi horrível. Tomou 2 gols do Central lá da Venezuela. E o jogo lá do Equador, cara, inadmissível. O comportamento do Corinthians no Equador, que era um time mais forte, foi inadmissível. Tanto é que impactou no jogo de ontem, né? Precisa contratar. A janela já tá fechada, né? Mas pode contratar jogadores que disputaram alguns campeonatos estaduais, mas acho que nenhum serve pro Corinthians. Mas agora vai ter que contratar para Campeonato Brasileiro, principalmente pra zaga. Ponto. Isso eu concordo com o Júlio. Mas se a gente for fazer um raio-x, cara, o Corinthians vai ter que o Corinthians viveu desde o ano passado. O Corinthians vai ter que ter muito cuidado neste período de decisão com o Palmeiras. Não é o fato de repente perder que está em jogo. O Palmeiras tem um time competitivo, o Palmeiras é um time melhor, mais arrumado que o Corinthians, acostumado a esse tipo de jogo. Agora, o que o Corinthians tem que tomar cuidado é com relação à crise, né? A crise, porque o Corinthians em crise é um terror, não consegue trabalhar, vira um inferno, desculpa até a palavra. Mas o Corinthians ele tem que saber administrar em caso de derrota para o Palmeiras. Se ele for campeão, eu acho que permanece tudo como está, claro, com ajustes necessários. Agora, se ele perder para o Palmeiras, vai ser complicado administrar esse... Mesmo perdendo, jogando bem, o Corinthians foi, sei lá... Perdeu pro maior rival. Foi 7-6 no agregado, jogão. Beleza. Nossa, os dois times foi no detalhe, pênalti. E o torcedor não quer saber se o Palmeiras tem mais decisões, se o Palmeiras é competitivo, se o Palmeiras está mais pronto que o Corinthians. O torcedor não quer saber, o torcedor quer ganhar. Né? E o Corinthians é assim, o Corinthians vai jogar com o Palmeiras e precisa ganhar. Só pra fazer um raio-x do meu pensamento daquilo que eu tô colocando aqui. Se você pegar os 4 de São Paulo hoje, você tem Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Por que eu digo que assim, se você for fazer um balanço, na minha opinião, tá positivo pro Corinthians, pelo tudo que viveu, ponto. Aí você pega o Palmeiras, que todo mundo queria o Abel Ferreira longe, né, quando não tava classificando, querendo demitir o Abel Ferreira no início de um Campeonato Paulista, que é teoricamente fraco em relação ao investimento desses clubes. Ok. Errado também. Também, pra mim, também tá muito errado. Rede social, tudo. Hoje é tudo rede social. Hoje é tudo rede social. Aí você pega o Santos, que tá voltando de Série B de Campeonato Brasileiro. Tem o Neymar, agora precisa ser campeão paulista. Não precisa. Eu acho que a maior pressão hoje tá em cima do São Paulo, que ano passado foi mal pra caramba, deixou escapar título de Copa do Brasil, na reta final do Campeonato Brasileiro entregou, largou mão e agora tá fora da final do Campeonato Paulista. Se a gente for colocar níveis de pressão em cima desses 4, pra mim, o caldo tá engrossando no São Paulo pro Zubeldia. Os outros é seguir se planejando pra tentar colher algo bom lá na frente. Muito bem. Só aqui 2 minutos para registrar algumas mensagens. 2 minutos. Bom dia, meus amigos. Vocês não estão entendendo a importância dessa eliminação. Imagina o Eliel hoje, Vaz. O Arena hoje vai tá recheado. Gente, o Timão estava brigando para não ser rebaixado, a Libertadores não era expectativa. O time está ótimo, Ramon tem que ficar. Manda aqui o nosso ouvinte, o Dani Ribeiro. Falou Eduardo Neto participando aqui. Júlio, bom dia. Memphis, 3 milhões. Melhor que Pelé, melhor que Ribelino. Será que merece? Roberto Japonês.
Manda mensagem aqui. O Memphis está fazendo turismo bem remunerado no Corinthians. Cleiton, quem escreve aqui. Não dá pra normalizar, cara. Não existe só 48 minutos de bola rolando. Corinthians só não levou a classificação porque o goleiro dos caras resolveu fazer milagres e o Memphis está de brincadeira. O primeiro jogo foi determinante. Newton de Paula. Concordo, acho que o Corinthians perdeu lá. Amigos da CBN, esse técnico do Palmeiras, ele não é melhor do que os outros. O técnico não, mas os jogadores têm inteligência. Outra coisa, os jogadores têm que ter um líder para orientá-los. O capitão tem que transferir para os jogadores. A Elson de Cosmópolis. E o Léo escreve aqui: o Júlio, o senhor está equivocado na sua crítica ao Corinthians. Respeito a sua opinião, jogou sim mal lá no Equador. Léo do Centro. Mas é isso que eu tô dizendo. Mal, é. A minha crítica ao Corinthians, como torcedor, eu tô satisfeito com o Corinthians. Como jornalista, eu tenho que analisar aqui os números, ok. Mas quando eu paro pra ver como torcedor, eu falo assim, meu Deus, não me empolga. O Corinthians não me empolgou esse ano. Na minha versão torcedora, eu não parei pra ver o Corinthians e falei assim, não, realmente aqui eu tô empolgado, tô confiante pra disputar grandes jogos. Com exceção ao jogo contra o Santos, que os 2 jogos foram bons, nem o jogo contra o Mirassol me deu aquela segurança de o time jogou bem. Então eu acho pouco, e eu acho que a diretoria e o Ramon precisam ser responsabilizados sim. E o Wilson tá dizendo que só não perdeu contra o Palmeiras porque o Estevão acabou perdendo o pênalti. Na verdade, o Hugo, né? O Hugo defendeu também, que o Hugo teve muito mérito naquele pênalti. Imitei ele aqui, desculpa. 11h50, voltamos já. Bom dia pra você. Amanhã tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 52 minutos, vamos atualizar informações do futebol de Campinas. Novidades no mercado da bola ou não, meu caro Antônio Você Lupe? faz umas perguntas difíceis, desculpa. cara. Você devia porque ser vocês mais tiveram divergências de ideias. Mas isso é muito legal. Eu vou fazer uma pergunta para apimentar, Antônio, para complicar a vida de Antônio Lupe. Já que está tudo indo pro ralo, né? Hoje, mas o Gílio é meu amigo, vem cá, dá um abraço. Que cena maravilhosa. O que o Corinthians não faz? Corinthians. É porque ele fala mais com o Corinthians. Deixa eu falar do Guarani, Júlio. O Guarani contratou um menino chamado Rafael Werneck. Você conhece o Rafael Werneck? Que não é primo da Tata Werneck. Não tem nenhum grau de parentesco, pelo menos na última apuração que nós tivemos. Ele tem 20 anos e ele foi um dos destaques do Esfera. O Esfera é de Salto, bem pertinho aqui da nossa área de cobertura da CBN. O Esfera, ele conseguiu aí, ele foi o time, se não me engano, o time da região que foi mais longe na Copa São Paulo de Futebol Júnior, perdeu pro Ituano nos pênaltis, se não me engano. Tô certo, né, Chaibe? Exatamente, lá em Salto. Teve um monte de pênaltis lá e o Ituano acabou eliminando o Esfera. E esse menino foi um dos destaques, ele foi o capitão do Esfera, tem 20 anos, só que se você for pegar o currículo dele, impressiona. Impressionante. Cruzeiro, Atlético Mineiro, Corinthians, Avaí. Quando ele tava no time catarinense, ele foi convidado para disputar amistosos pelo Bayern de Munique. Inclusive, com a tarja de capitão. Isso? Exatamente. E ele até chegou a fazer alguns treinamentos lá na Alemanha, só que aí depois, por alguns motivos, não deu certo. E ele acabou voltando pro Brasil, um recomeço no Esfera, e agora o Guarani, monitorando aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é muito importante, acabou contratando o Rafael Werneck, que a princípio fica pro time sub-20, preparação para os campeonatos paulista e outras competições que o sub-20 tem pela frente em 2025. Porém, ele será monitorado pela comissão técnica do Maurício Souza e pode sim fazer parte do elenco que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro.
quem o Guarani tem à disposição para o setor defensivo na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu falo para você, ouvinte e torcedor do Bugre: Rafael Rodrigues, o Lucas Rafael, o Titi, o Márcio Silva e o Alan Santos, que não jogou o Campeonato Paulista porque estava lesionado. Então é mais um que pode ser utilizado na Série C, lembrando que ainda falta muito tempo, né? Aproximadamente um mês para a bola rolar pela terceira divisão do futebol brasileiro. Em relação a contratações, por enquanto, ainda tudo muito calmo lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Vale a pena ficar de olho aí no Rafael Werneck. A única, assim, o currículo dele é impressionante. Tá. Eu só fiquei incomodado com uma coisa. Qual? Ele não permanece nos clubes. Não. Porque com 15 para 16 ele estava no Cruzeiro, de 16 para 17 estava no Galo, de 17 para 18 estava no Corinthians, de 18 para 19 no Avaí. Aí depois foi pro Bayern fazer aquela experiência, aí foi pro Esfera, agora tá no Guarani. Então assim, ele não permanecer nos clubes me chama atenção, porque se Cruzeiro, Atlético, Corinthians, Avaí, se ele foi lá no Bayern, foi capitão durante esse evento, não permaneceu lá, ele não chamou atenção por algum motivo, né? Então, tomara que no Guarani ele consiga ter essa sequência e mostrar por que ele teve oportunidade em tantos clubes à base assim. Pro Guarani será importante, né? Para a base ou para o profissional, porque o sistema defensivo do Guarani ainda não tem um grande nome, né, Carlão de Freitas? E diante desta escalação de zagueiros que o Lupe passou, o Guarani vai precisar se reforçar. Alan Santos, hein? Pra Série C, Alan Santos. Alan Santos estava no departamento médico, né? O Alan Santos se machucou na preparação? Na pré-temporada. Eu não tô entendendo o que aconteceu. Mas já com a camisa do Guarani. Já, ele foi anunciado. Tá. Ele foi uma das primeiras contratações. Mas ele não chegou lesionado, né? Ele não chegou. Talvez então a primeira, né? Eu não sei dizer, porque o Guarani não liderava os treinos. Porque se ele, é quase que impossível, né? Até o Neymar a gente ficou sabendo faltando 30 minutos pro jogo. Porque não chegou com a caixa de som. O Neymar. Porque não chegou com a caixa de som. Então imagine os outros. Onde vai parar o futebol? Mas se o Alan Santos foi contratado... Nervoso. Foi contratado já lesionado e o Guarani não pôde contar com o atleta no Campeonato Paulista e a defesa foi um problema do Guarani também... Cara, é algo grave, talvez inadmissível você contratar um cara lesionado. Agora, se ele machucou nos treinamentos, na preparação, em jogo treino, coletivo e tal, aí faz parte do futebol. Mas se o Guarani fez exames tal, e tá lesionado, mas vamos deixar ele se preparar no Campeonato Paulista e na Série C a gente utiliza. Aí tá de brincadeira, mas eu quero acreditar que isso não aconteceu. Mas de qualquer maneira o Guarani vai precisar se reforçar. Com relação ao jogador que o Lupe mencionou, o glorioso Werneck, né? Werneck. Eu tô com o Júlio. Interessante, sim, um currículo importante, mostra que qualidade ele tem, senão ele não estaria nesses clubes, não seria pelo menos observado por esses clubes, mas o X da questão, o lado negativo é que ele não consegue permanecer. Então, cabe ao Guarani investigar o porquê da não permanência do Werneck nestes clubes gigantes do mundo em que ele teve o privilégio de vestir as camisas. Eu tava aqui trocando uma figurinha também, porque ontem teve uma reunião importante lá no Guarani do Conselho Deliberativo, né? Com essa possibilidade de mudança de estatuto para aceitar propostas de SAF. Ontem foi uma reunião... Assembleia, né? Uma assembleia, isso. Reunião é quase uma assembleia, né? Eu aprendi que não. Não é? Então, tem a reunião do conselho e a assembleia dos sócios. A assembleia é quando tem que decidir algo, né? Isso, exatamente. Foi o caso de ontem. Então, o que ficou decidido? Daqui 30 dias, né, eles vão se reunir novamente para uma nova assembleia e ter a votação final para ter essas mudanças no estatuto do clube. E aí, depois é o próximo passo para tentar discutir a possibilidade de projetos e de investidores via SAF no Guarani. Então, primeiro, precisa mudar o estatuto ou fazer algumas, não mudar de forma total, algumas mudanças em cláusulas e tudo mais, em artigos, e aí depois tem essa possibilidade aí de ouvir projetos e investidores. Então, por enquanto, foi positivo, daqui 30 dias tem a votação final para saber se haverá essa mudança para aceitar a possibilidade de SAF no Brinco. E na Macaca, renovação saiu então com o volante Dudu. A informação que foi publicada ontem, né? Foi você ou foi o Heitor? Só pra dar o...
Foi o Heitor. Foi o Esmerice, exatamente. Heitor Esmerice. A Ponte renovou o empréstimo com o Dudu até o fim da Série C. Ele já estava treinando, né? Algumas imagens que a Ponte mandou dos treinamentos. Ele tem contrato com a Ponte até abril e agora esse contrato será renovado até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo, hein, estava interessado no Dudu, ele falou, eu quero ficar. E o Vitória aceitou aí o desejo do jogador. Dudu renova com a Ponte Preta, então, até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. E agora a dúvida é, posso mandar essa direto pro Carlão? Claro. Matheus Kaiser, goleiro, lá do Brasiliense. Kaiser é bom ou não é, Carlão? O goleiro? Isso. O goleiro joga no Brasiliense, tá disputando o Candangão lá, deve ter a sua qualidade. Agora, eu sei aonde o senhor quer chegar. Mas então, o Matheus... Eu não gostava. Não, tudo bem. O Matheus Kaiser, ele tá disputando a Copa Verde. Ontem, inclusive, teve um jogaço Brasiliense e Goiás, se não me engano, foi 3-3 pela Copa Verde. E a semifinal também do Campeonato Candango. Então, o Matheus Kaiser só vem pro Moisés Lucarelli após a definição aí do Brasiliense na Copa Verde. 30 anos. Compor, né? Pra compor. Mas aí depois, você falou isso ontem pra mim, o William também tinha 30 anos, 30, né? o que saiu. Ele também já tava na casa dos 30. Então, assim... Que susto. Porque eu acho que assim, o terceiro goleiro, ele tem que ser ou da base ou um garoto, Eu tô com você, eu acho que terceiro goleiro, segundo sim, quarto e quinto zagueiro, tudo da base. E o terceiro e quarto volante. E outra coisa, volante e zagueiro precisa fazer na base. Tá bom. Meio-dia, 4 horas, tem um agitado Arena. Mas hoje já deu uma dica de como vai ser o Arena no CBN Esportes. Com essas divergências de opiniões, mas que é sempre válida, né? O Corinthians... Na verdade, desculpa, mas quem dá audiência é o Corinthians. Já diria craque Neto. O Milton Neves que fala, né? O Corinthians nota 5 não serve. Ou o Corinthians é 10 ou o Corinthians é 0, que aí dá notícia. Não, acho que foi lá no Rio de Janeiro, acho que o pessoal, eu não sei qual roda foi, falou assim, se você quer audiência, você tem que falar de 2 times, Corinthians e Flamengo. Ponto final. Até amanhã, galera. Amanhã estaremos de volta com o CBN Esportes. Grande abraço. CBN Esportes Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1